Graça e paz, amados. Amém? É um prazer estar aqui nesta noite. Algumas pessoas já me conhecem, né? Alguns que pertenciam à Igreja Batista em Caiuaba. Eu pertenci à Igreja Batista durante uns 30 anos. E outras pessoas me conhecem pela rua. Um Fiat Uno preto, né? Uno Way. Trabalho com vidro temperado, com alumínio. Algumas pessoas também me conhecem nessa questão. Bem, a palavra de Deus, hoje que nós iremos pregar nesta noite, fala sobre despertar. O despertar na Bíblia tem vários significados. Fala aquele que está acordando, fala aquele que está saindo de um sono profundo, né? A palavra despertar no latim, ela tem um significado de esperto. Você sabia disso? Se você tirar o D e tirar o AR lá, você vai ver que parece com esperto, né? Não é isso? Mas não é esperto, malandro, mas é estar preparado, ficar atento, vigilante, né? Temos que estar vigilante àquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Temos que ficar esperto no que diz respeito àquilo que o mundo está apresentando. Coisas que podem te levar, te aproximar de Deus, né? Mas tem coisas que talvez vão te afastar da presença de Deus. Por isso que a palavra fala despertar. Existem vários textos na Bíblia que falam sobre despertamento espiritual. Quando você lê lá Ezequiel capítulo 37, você vai ver que houve um despertamento espiritual ali naquele lugar, onde existia ali um grande exército, né? Ali existia um vale de ossos, pessoas que estavam mortas, e de repente Deus levantou alguém para que pudesse pregar a palavra para aqueles ossos. Aquele profeta foi porque creu, obedeceu a Deus e foi lá, pregou a palavra. Hoje nós temos a igreja de Cristo neste mundo. E nós temos essa missão de pregar a palavra de Deus, tá certo? Você tem esta responsabilidade. Eu não sei como está a sua vida hoje, se você está atento ao que está acontecendo ou se você está dormindo naquela sonolência, né? Espiritual. As pessoas lá fora diz, né, a Bíblia, que estão mortos. Quando nós estamos distante de Deus, distante de Jesus, a Bíblia fala que estão mortos espiritual. Eu também já estive morto espiritualmente. Mas no dia que eu ouvi a palavra de Deus trouxe o que para mim? Trouxe vida. A palavra de Deus traz vida. Se você que nos visita nesta noite, você ainda não se decidiu em seguir o caminho do Senhor, eu quero te dizer que hoje é uma noite de despertamento espiritual. É uma noite onde você vai acordar deste sono que você está tendo para começar a caminhar na presença de Deus. Amém? Eu quero apresentar minha esposa, Ana. Eu não esqueci dela. O Sheik falou, levanta aí, Ana Maria, minha esposa, me acompanha sempre. Esse dia eu tive que mandar uma foto para o Sheik, né, para ele, para o Eric. E nessa foto tinha eu e a minha digníssima Ana. Aí eu tive que fazer aquele efeito no meu celular, tive que cortar ela da minha vida naquele momento. Aí o Sheik, isso vai dar problema, cara. Tu tá tirando da foto. Falei, não fala para ela não conta para ela. Mas a gente fez um efeito lá, graças a Deus, mas é uma pessoa que tem me acompanhado, a minha esposa, uma pessoa que eu amo, que tem me ajudado no ministério também. Hoje eu pertenço à Igreja Batista Bela Jerusalém, nós estamos orando, nós estivemos um pouco lá em Xerém, e há mais ou menos 9 meses nós estamos caminhando ali, indo na Igreja Batista de Jerusalém, nós estamos conhecendo a igreja, e para ver se nós iremos ficar lá ou não. Hoje eu me senti em casa feliz, porque eu nasci, eu ouvi a palavra de Deus, e eu me converti. Quando eu me converti, Deus me levantou logo para o louvor. Foi a primeira coisa, evangelismo e louvor, e hoje eu vi um ministério aqui bem encorpado, né? As pessoas adorando a Deus aqui, tremendo, né? Aí me lembrou lá no meu passado, que foi durante 25 anos que eu estive à frente também da música da igreja lá de Caiuaba. Eu me sinto muito feliz quando estou aqui, me sinto muito honrado. Quando eu olho para o pastor Roberto, eu vejo aquela calma, aquela serenidade, e eu sou muito agitado, né?
mas ele transmite essa paz, né? Para mim, quando eu o vejo, isso é o poder de Deus, é o Espírito Santo que gera isso em nossas vidas. Amém? Vou beber uma água. Eu não sei se vocês podem tocar um louvor aqui comigo. Eu me rasgo, tá? Lembra? Nesse tom? Então vamos lá. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Eu vou cantar só uma, pastor Roberto. Eu sou faminha, tá? É muito tempo lá. Nós vamos adorar a Deus. Abra o seu coração nesta noite. Deus está neste lugar porque você está aqui. Deus te trouxe até aqui. O Espírito de Deus te trouxe até aqui nesta noite. Porque Deus tem algo tremendo para a sua vida. Eu me lembro quando eu entrei pela primeira vez na igreja. Deus falou no meu coração e ali eu decidi caminhar na presença de Deus. Eu pensei que eu tinha escolhido a Deus, mas Deus foi Deus que me escolheu, né? Deus é que nos escolhe, né? Deus conhece o coração seu, conhece o meu coração. E ali a caminhada foi boa. Durante 19 anos sofri com enfermidade. Carregado num carrinho de mão. O pessoal com pena, esse cara não vai chegar a lugar nenhum, você vai morrer antes. Eu me lembro até hoje do seu Dalmo falando isso, do abrigo, né? Esse aí vai morrer, não vai viver muito tempo. Aí eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Me cura. Por favor, quando tiver com 18 eu vou estar na tua casa. Eu falei isso. E aí eu comecei a orar a Deus, com 15 anos, pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus. Onde é que eu estava com 18 anos? Na casa de Deus. Hã? Há pessoas que pensam que a igreja não é importante. A igreja tem sua importância sim. Jesus salva. Porque hoje tem uma teologia, um ensinamento aí de que você não precisa ir mais à igreja. É na igreja que nós promovemos a comunhão, a unidade. É na igreja que nós estudamos a palavra de Deus. É aqui, o melhor lugar é aqui. É estar na casa de Deus. Tudo que eu aprendi na igreja. Não aprendi na internet, não aprendi na igreja. Os professores me ensinando, a igreja me preparando. Foi tremendo. Deus também quer fazer isso contigo. Amém? Vamos louvar então? Dá o tom para mim. Eu me rasgo. Vamos louvar? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Mais uma vez. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo,
a igreja adora o Senhor. Quem já pisou no santo, em outro, e onde estiver, clamar pela a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Amém? Abra sua Bíblia então lá em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Jesus está dizendo para você nesta noite: fique esperto, hein? Guarda o que tens. Cuidado. Lembra da palavra? João 10:10. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Não é o ladrão, o homem, não. É o diabo. Ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir, ele veio roubar a tua vida espiritual, quebrar a sua aliança com Deus. Ele veio te matar espiritualmente, te jogar lá embaixo, te destruir a sua família. Essa é a obra do diabo. Mas Jesus veio dar vida, e vida em abundância. Você crê nisto? Então vamos ler então a palavra de Deus. Então o reino dos céus, Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus, do céu, será semelhante a 10 virgens, que tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Lembra disso? Todas elas cochilaram. Todas elas. As prudentes e as insensatas. Então todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Agora fica aí, desperta, porque essa palavra tem esse significado. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, por estar na tua casa, na tua presença, que é o melhor lugar. E eu te peço em nome de Jesus, assim como o Senhor falou ao meu coração, que fale ao coração de cada pessoa que aqui se encontra nesta noite, de cada pessoa que está do outro lado, prestando culto ao Senhor, que o Senhor possa falar ao coração dessas pessoas, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, amados.
Então nós percebemos que a palavra despertar, nós estamos vendo ali um despertador, e é daquele modelo bem antigo. Hoje nós temos o celular, né, para nos despertar. Quando você quer acordar lá no horário, você coloca lá no horário o despertador e ele vai te despertar no horário que você quer. Eu me lembro que quando eu servia ao quartel, eu pensava assim: eu não vou ficar em casa, eu vou para o quartel, porque lá eu vou acordar no horário, senão eu vou perder o horário. E se eu perdesse o horário, vinha lá a correção, né? Tinha normas, tinha regras naquele lugar. Então nós tínhamos que seguir. E quando novo, eu já me preocupava com o horário. A responsabilidade era muito grande, né? E isso nós carregamos dentro de nós. E o despertador nos lembra também do tempo. Que o tempo, ele é igual o Cazuza, não para. Ele vai embora, né? Já se passaram anos em que eu entreguei a minha vida para Jesus, que você entregou a sua vida para Jesus, e o tempo não parou. Parou? Você conseguiu parar? O tempo continua, né? E alguns vão morrendo, alguns vão ficando pelo caminho. Quantas pessoas que vocês conheceram que se decidiram, né, em querer andar no caminho do Senhor? Alguns abandonaram a fé, foram seduzidos pelo mundo, desistiram de caminhar na presença de Deus, né? Outros partiram no Senhor. Quantos já caminharam com você, já estão na glória, já estão com o Senhor Jesus, né? A palavra de Deus diz que aqueles que estão longe de Deus estão mortos. A palavra de Deus também fala que os que morreram no Senhor despertarão, serão acordados do sono. Você sabia disso? Se você morrer no Senhor, você vai ser acordado. Pode ter certeza que Deus vai te acordar. Quando Ele ressuscitar, você vai ressuscitar junto com eles. Mas existem pessoas que estão dentro da igreja, estão no sono, não estão acordados, não está atento àquilo que está acontecendo aí fora. O mundo tem apresentado muitas coisas para tentar seduzir, para tentar te afastar da presença de Deus, coisas que de repente vão te ajudar, poderão ser acrescentadas na sua vida espiritual, poderão ser acrescentadas, a tecnologia é muito boa, né? Nós vimos hoje aqui, isso aqui, o design gráfico cria essa arte. Então a tecnologia é excelente, mas tem coisas que, em vez de nos aproximarmos de Deus, acaba nos afastando de Deus. E nós continuamos indo para a igreja, mas nós vivemos uma dormência espiritual, vivemos num cochilo espiritual, onde nós acreditamos que estamos fazendo a vontade de Deus. A parábola das 10 virgens, Jesus está dando um alerta para a igreja. Ele está alertando a igreja, ele está alertando você que é amigo do Evangelho, está caminhando, vem para a igreja, mas ainda não se decidiu. Jesus está fazendo aqui, olha, tome cuidado. 10 virgens, 10 mulheres que deviam estar preparadas para o encontro com o noivo. 5 delas foram preparadas e 5 acreditaram que estava bem na fita. Eu estou preparado para o encontro com Deus. Na hora que Ele voltar, eu estou na igreja, eu vou na igreja, eu falo de Jesus, eu mando os versículos bíblicos todo dia, lá no meu zap, eu mando para os outros, eu tento pregar, mas eu mesmo não me decido, né? Eu mando lá para os outros, todas as pessoas veem meu bom dia lá, bom dia, Deus é contigo, Jesus é contigo, né? E as mensagens de autoajuda, e as pessoas vão acreditando que estão bem com Deus, que estão preparados para o encontro com Deus. A palavra é: desperta, acorda, fica atento, fica esperto, porque senão você vai ser enganado pelas coisas que o mundo tem apresentado.
O mundo está apresentando muitas coisas, e muitas coisas têm entrado dentro da igreja, em vez de levar a pessoa até Deus, está afastando as pessoas de Deus. Eu me lembro, eu estava falando aqui agora com o pastor Roberto, eu esperava que essa pandemia, né, todo mundo ficou preocupado em morrer, tinha gente, ai, vou morrer, eu vou embora, eu tenho que estar eu não posso sair de casa. Outros ficaram com medo de morrer, eu não posso morrer, eu vou ficar dentro de casa, eu não vou para a igreja, vou ficar aqui escondido, porque eu não estou preparado para o encontro com Cristo. E outros começaram a falar outras coisas acerca da pandemia, e aí muitas pessoas partiram. Foram pessoas do nosso meio, foram pessoas de outras religiões, foram pessoas que não acreditavam nem em Deus, mas partiram. Talvez você tenha perdido alguém, né, na sua família, com o coronavírus. Isso te traz lembranças. Então nós, pastores ou os diáconos, né, esperavam que a igreja, depois do coronavírus, fosse muito melhor do que a igreja do antes do coronavírus. Houve um divisor de águas. Aí eu comecei a falar com o pastor Roberto. Pastor Roberto, antes do coronavírus, a igreja ia para a rua, fazia evangelismo. Antes do coronavírus, o sol podia estar desse jeito aí, escaldante. Lá estava alguém lá pregando a palavra, entrando nas casas e levando o evangelho de Cristo. Isso antes do coronavírus. Antes do coronavírus, a igreja orava, e durante o coronavírus a igreja estava orando. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor deve estar voltando agora. Desperta os teus filhos, desperta a tua igreja. Não é verdade? E aí passou o coronavírus. Você tem visto a igreja na rua? Tem visto a igreja na rua? Nós saímos aos domingos, eles se esbarravam ali, os assembleanos, os batistas, as comunidades, todo mundo se esbarrava, estava todo mundo na rua, pregando o evangelho de Cristo. Então, aquilo ali, para alguns, era a ira de Deus, né? Deus agindo, tentando fazer com que aqueles que estavam distantes voltassem para Deus. Pastor Heber Campos tem um livro chamado, fala sobre as leis da providência, que ele usa todas as coisas para aproximar você de Deus. Tu vê um mosquito, o coronavírus, às vezes uma nação para corrigir outra nação. Quem está estudando ali o livro de Isaías, você vai ver que a Síria, diz que a Síria era o chicote de Deus para corrigir o povo dele. Em Abacuque você vai ver que Abacuque fica indignado. Ele, profeta, fala assim: Deus, como é que o Senhor vai usar uma nação pior do que a gente para nos corrigir? Então, pastor Heber Campos fala sobre a lei da providência, sobre essa questão. Então, nós estamos falando sobre essas mulheres, 10 mulheres, 10 virgens, que 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. Preparado para quê? Para a volta do nosso Senhor e Salvador. Para a volta de Jesus. Há poucos dias, um jovem que era envolvido com as células da Igreja Batista em Vila Heliópolis, ele sofreu um infarto fulminante, 37, 39 anos, partiu no Senhor. O despreparam, porque nós não nos preparamos, porque conhecimento nós temos. Você vai na internet, você vai lá, pesquisa qualquer palavra lá, você vai aprender. Nós temos conhecimento, mas o que a Bíblia está falando, fala sobre o preparo espiritual que nós devemos ter para nós nos encontrarmos com Deus. Não é o meu conhecimento bíblico, não.
Não é o conhecimento que eu tenho através da internet que vai me aproximar de Deus, que vai me preparar. Isso é conhecimento. E conhecimento qualquer pessoa lá fora, ela pode ter, ela pode ler. Hoje, qualquer pessoa pode ir para o seminário teológico e aprender de qualquer religião, para quem não sabe. Mas o que Deus está falando dentro desse texto é que nós precisamos estar preparados para se encontrar com Ele. E Ele fala que Jesus virá. Jesus fala que Ele virá de surpresa. Quem já foi pego de surpresa aí, em alguma situação? Foi surpreendido. Então, Jesus está falando, olha, eu vou narrar essa parábola para vocês, mas eu quero dizer que vocês têm que estar preparados para quando eu voltar, vocês possam estar comigo. Quem não se preparar, não vai ter um encontro comigo. Quem não se preparar, não estou falando de conhecimento, estou falando de vida espiritual. Eu estou falando de vida espiritual. Eu não estou falando de ir na igreja e ouvir os ensinamentos na EBD. Não estou falando de ir na igreja e ouvir os ensinamentos que são proferidos do altar, através das pessoas que pregam. Mas estou falando de vida espiritual. Você não vai ser salvo pelo seu talento, pelo talento que você tem. Você não vai ser salvo pela sua eloquência, pelo modo de você falar. Você não vai ser salvo porque você pertence a uma igreja, você é o pastor da igreja. Você não é salvo por isso, porque pelo título que você carrega sobre você. Mas você é salvo pela vida espiritual que você leva diante de Deus. E uma das primeiras coisas que a Bíblia fala sobre despertar, que o despertamento, o primeiro despertamento vem através da palavra de Deus. A palavra de Deus é um alerta para aqueles que servem a Cristo. O que nós estamos pregando hoje, falando sobre a volta de Cristo, é um alerta. O que a igreja ensina é um preparo. Mas a mensagem hoje é um alerta para você ficar preparado. E a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, ela nos desperta, ela nos saculeja. Nós estávamos mortos no mundo, nós vivíamos segundo nossos prazeres, andavam cada um no seu caminho. Quando nós recebemos a palavra de Deus, nós tivemos a nossa vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Então a sua vida foi transformada, você foi despertado pela palavra de Deus. A palavra de Deus te despertou, te acordou, te ressuscitou. Você estava morto espiritualmente, porque a Bíblia se refere assim: longe de Deus não tem vida, mas em Deus nós encontramos a vida. Então o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 5:14. Abra sua Bíblia lá. Efésios 5:14 vai falar o seguinte: olha só o que ele fala para você nesta noite. Desperta, tu que dormes dentre os mortos, porque Cristo te iluminará. Está lendo aí? Desperta, tu que dormes dentre os mortos. Era o primeiro despertamento que nós tivemos. Você que nos visita nesta noite, essa palavra aqui é para você. Desperta, desperta deste sono. O mestre está te chamando como ele chamou Lázaro. Sai dessa sepultura, acorda, senão você vai ser igual aquelas 5 virgens loucas que tiveram a oportunidade, mas por falta de preparo não entrou, a porta se fechou. Já chegou atrasado em algum lugar? Já chegou? Chegou e quem faz prova do Enem aí, não sei, fez prova para vestibular, sempre passa lá na televisão algumas pessoas chegando atrasado
Aí alguns choram, eu dormi demais, o ônibus atrasou. E aí, às vezes eles dão uma colher de chá e abre o portão. Mas a Bíblia fala que quando a porta se fechar, não vai ter segundo turno, não vai ter segunda chance. Não vai ter. Fechou, fechou. O tempo de preparo é hoje. O tempo de preparo é agora. A igreja está aí. E você fica adiando a sua decisão. Você vai adiando, jogando para frente. Jogando para frente. Aquelas mulheres estavam aguardando o noivo. É interessante que todas elas cochilaram. Viu? Olha lá, as 10 cochilaram. Mas somente 5 estavam preparadas. Vai ter um momento que você pode cochilar na vida espiritual, por um momento ser seduzido, mas você fala, eu não posso ser seduzido pelas coisas do mundo, eu tenho que permanecer firme, eu tenho que caminhar na presença de Deus, eu tenho que persistir, porque se eu continuar dessa forma, eu vou conseguir vencer. Desperta tu que dormes dentre os mortos, porque Cristo te iluminará. O segundo despertar vem pela fé. Hebreus 11, 6 diz o seguinte: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. 1 João 5, versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e Filho de Deus, diz que nós passamos a ser filho de Deus. Interessante. É necessário que aquele que se aproxime de Deus, de Jesus, creia. Talvez a sua decisão, você ainda não tomou a decisão certa porque você ainda não crê. Você tem que crer que Ele existe. Você tem que crer que Ele morreu na cruz por você. Você tem que crer que Ele sofreu por você. Você tem que crer que Ele ressuscitou. Você tem que crer que Ele voltará para buscar você, para reinar com Ele. Isso é fé. Se pela palavra eu sou liberto, se pela palavra eu ressuscito, agora pela fé eu me aproximo de Deus e eu creio, porque eu não andei com Jesus. Você não andou com Jesus. Vocês não receberam os ensinamentos diretamente de Jesus. Mas nós temos o quê? A palavra. E nós temos a fé que nos aproxima de Deus. E diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. A Bíblia fala que a partir do momento que eu recebo a palavra de Deus, a partir do momento que eu creio, quando a palavra é pregada, eu passo a crer, diz a palavra que agora eu me torno filho de Deus, filho por adoção. Eu não sou mais criatura, eu não sou mais um ser vivente que caminha sem direção, que não sabe para onde vai. Hoje eu sei, através da palavra de Deus, para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? Você sabe para onde vai? Agora eu vou entrar numa história muito emocionante. Eu entrei numa casa de uma cliente, e essa cliente é de outra religião. Está filmando, eu não vou falar. É de outra religião.
ela aqui da localidade. Eu entrei na casa dela, conversa vai, conversa vem. Eu falei assim para ela: fulana, o que a sua religião fala sobre a morte? Ela falou assim para mim: sabe que eu não sei? Eu sei de mim mesmo, eu sei que a alma é eterna. Eu creio dessa forma. Eu falei: muito bem. E o que você sabe sobre Jesus? Ela: ele é o maior de todos. Ele é o grandão. Ele é o maior de todos. Ela falou isso para mim, dentro de um lugar que eu estava. Aí a conversa foi desenrolando, que eu dou uma deixa, a pessoa vai se abrindo e eu vou entrando. Ela falou assim: será que tem jeito para mim? O rapaz estava comigo, ficou abismado. Será que tem jeito para mim? Eu falei: tem jeito para você. Teve jeito para mim, teve jeito para o ladrão na cruz. Tem jeito, a salvação é pela graça. É a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Aí ela falou assim: então ora por mim. Fala com o grandão, com o maior de todos. Intercede a ele por mim. Ela falou isso, gente. E aquilo ali, eu falei: ganhei o dia. Eu não quero nem mais trabalhar. Eu fui tão feliz para dentro, para minha casa. Eu fui tão feliz. Naquele dia eu não queria nem mais trabalhar. Eu vi o poder de Deus naquele lugar. Eu vi que ela seguia aquela religião, não porque ela acreditava, mas porque ela tinha uma dívida com uma pessoa. Muitas pessoas vivem numa determinada religião por causa do pai. Meu pai era isso, minha mãe. Então eu tenho que dar sequência. Eu tenho que dar continuidade. E ela estava presa àquilo. Eu falei: tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou orar por você. Vou continuar pedindo a Deus pela sua vida. Eu não vou contar mais porque tem muitas experiências que eu tenho vivido nessa questão. O terceiro despertar, quando Deus nos desperta, é para a salvação. Deus te acordou, te despertou através da palavra. Deus te despertou através da fé que você tem nele. E Ele te despertou para você ser salvo. Ser salvo. Romanos 13:11. Diz a palavra de Deus: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A salvação está mais próxima. A salvação está aí. Deus está nos alertando. 1 Tessalonicenses 4:14-18. Diz assim: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus
mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Meu Deus, tremendo. Salvação. A promessa de Deus para aqueles que morreram, que partiram no Senhor. E Jesus vai trazer eles em sua companhia. Vai despertar eles do sono. E a promessa de Deus é para você. É para mim nesta noite. Se eu prego o Evangelho é porque eu creio nessa promessa. Se você prega o Evangelho é porque você crê nesta promessa. Se Deus te levantou como igreja dele, é porque você crê nesta promessa. Eu creio nesta promessa. Que os meus amigos, os meus familiares que partiram no Senhor, eles serão despertados do sono. Porque o despertar está relacionado à morte. E a Bíblia fala que aqueles que morreram no Senhor estão dormindo. Estão dormindo. E serão acordados no despertar. Quando você volta para aquela passagem das 10 virgens, você vai ver que 5 estavam preparadas e as outras 5 não estavam preparadas. Como está a sua vida? Como está a sua vida nesta noite? Você está preparado para o grande encontro com o noivo? Você está preparado para ser despertado do sono no grande dia que você dormir? Que Deus fala, chegou a tua hora, eu vou te levar, mas eu quero, no dia eu vou te despertar. Você vai ser despertado. Você vai acordar desse sono da morte e vai se levantar, e Jesus vai trazer você consigo tudo aquilo que você pregou. Você vai ver os profetas, você vai ver os homens de Deus que pregaram a palavra de Deus no passado. Você vai ver homens que a Bíblia relata que morreram de morte terrível. Você vai ver os seus familiares, os seus amigos que morreram de coronavírus, que partiram no Senhor, serão despertados do sono. E Deus está dizendo para você nesta noite, essa é a promessa de Deus. O terceiro ponto é a salvação. Deus vai te despertar desse sono da morte. Apocalipse 3:11. Esse é o alerta agora, para quem está vivo. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém, os prazeres do mundo, as coisas que tentam te seduzir, te afastar de Deus, o diabo, João 10:10, para que ninguém tome a tua coroa. Desperta, igreja, desperta. Quando nós falamos que Jesus está voltando, essa mensagem já vem lá de trás. E alguns já falam que Jesus está voltando há mais de 2000 anos, e Jesus não volta. Se ele não voltar agora, você pode ir ao encontro dele, esqueceu? Você pode ir. Infelizmente, nós precisamos que Deus desperte a sua igreja. Os acontecimentos, as coisas que estão acontecendo no mundo, é um sinal de que Jesus está voltando. Como está a sua vida espiritual? Como você tem se preparado para se encontrar com Cristo? Hoje não se prega mais santidade. Não se fala mais em santidade. Os jovens, alguns jovens acreditam que a morte é só para quem tem mais idade, né? Não é verdade? É assim. Quando eu era novo eu pensava, vai morrer o que está mais velho, né? E de repente o tempo passou, estou eu aqui, já com 50 e pouco. Mas graças a Deus que eu estou aqui ainda, porque eu posso pregar a palavra de Deus. A oportunidade está sendo dada. Então, jovens, se preparem. Como será a igreja?
se a igreja não estiver preparada. Se você que é jovem não estiver preparado lá na frente, como vai ser? O que vocês vão pregar para as pessoas? O que vocês vão pregar? Qual será a mensagem? Vocês vão pregar que tem que se preparar se não há nenhum preparo? Então Jesus está dizendo, guarda o que tens. O diabo está querendo roubar a tua paz. O diabo está querendo te destruir, quer te matar, quer te afastar da presença de Deus. Aquelas 5 virgens loucas ficaram de fora porque elas não estavam preparadas. Alguma coisa aconteceu no percurso. Alguma coisa aconteceu na caminhada que não deu tempo para elas se prepararem. Quando alguém marca um horário comigo, não marque horário comigo, se falar 8 eu chego 7. Eu sou assim. Eu não gosto de chegar atrasado a lugar nenhum. A minha esposa demora para se arrumar. Eu falo, tem que chegar cedo. Eu tenho que chegar antes. Eu tenho que chegar na igreja antes. Eu tenho que ver o que está acontecendo. Eu tenho que observar. Eu tenho que sentir a atmosfera do que está acontecendo no meio da igreja para que eu possa pregar a palavra e adorar a Deus. Eu tenho que sentir. Quando você chega num lugar atrasado, você fica perdido. O que eu vou fazer? Pastor Roberto, o que eu faço? Falta de preparo. Chegasse antes, né? Ia estar preparado, ia ficar atento. Não é verdade? Então, desperta, igreja. Desperta você que nos visita nesta noite. Jesus te separou, Jesus está te chamando. Não seja um crente de WhatsApp que manda os versículos bonitos para os outros. Edifica a vida dos outros, mas não consegue edificar a sua.